Light é um adolescente alegre que sempre sonhou em se tornar um aventureiro de sucesso para dar à sua família uma vida de luxo e alcançar seus objetivos. Ele deixa sua pequena vila e vai para a cidade se registrar como aventureiro, mas as coisas não são fáceis para ele. Neste mundo, a deusa criou 9 raças e os humanos são considerados a mais inferior entre elas. Como resultado, eles sempre sofrem racismo, e Light experimenta isso assim que coloca os pés na cidade. Um aventureiro homem-fera rudemente manda ele sair da estrada, e Light só pode se desculpar, mesmo que não estivesse realmente bloqueando o caminho. Quando chega à guilda, ele se registra como aventureiro, e a recepcionista diz que novatos como ele recebem o rank F inicialmente. Ela pergunta se ele tem um dom que possa ter um papel em sua avaliação, e Light afirma ansiosamente. Ele diz que seu dom se chama Gacha Ilimitado e que basicamente pode invocar coisas do nada. Já que explicar não é suficiente, Light decide demonstrar e invoca seu dispositivo de gacha, que ele imediatamente ativa. O gacha solta uma carta de garfo e quando Light libera a carta, um garfo se materializa na mesa. Porém, o garfo está todo torto e Light entra em pânico. Ele diz à recepcionista que as coisas geralmente funcionam melhor e imediatamente usa sua habilidade mais algumas vezes, mas o resultado é similar. Ele puxa uma maçã podre e um pão mofado, o que deixa a recepcionista convencida de que esse perdedor não merece nada além de rank F. Light aceita de bom grado e então pergunta se há algum trabalho que ele possa fazer imediatamente. A recepcionista aponta para o quadro de avisos, onde todos os trabalhos fáceis estão postados, mas Light fica nervoso só de ver aquilo. A recepcionista percebe que Light é analfabeto, além de ser um perdedor. Mas essa parte não é surpresa, porque humanos têm baixas taxas de alfabetização. Ela diz que ele pode fazer coisas básicas, como carregar pedras e juntar lenha, mas isso paga muito menos que outros trabalhos. Light aceita e depois de um dia de trabalho duro, consegue dinheiro suficiente para alugar um quarto. Ele ainda precisa confiar na sua habilidade de gacha para comida, mas está confiante de que pode conseguir. Porém, uma gangue de homens-fera tem outro plano para ele, e eles ficam no caminho deliberadamente para que ele esbarre neles. O líder imediatamente começa a gritar com Light por esbarrar nele e sujar suas roupas, antes de pegar sua bolsa. Light entra em pânico, pedindo para devolverem o dinheiro, senão ele não terá onde ficar, mas o Homem-Lobo simplesmente o soca, dizendo que ele precisa pagar pela lavanderia. Os Homens-Fera deixam Light deitado numa poça de lama, e todos que passam dizem para ele dormir nas favelas sujas com o resto dos humanos. Light se sente realmente sem esperança neste ponto, mas então, de repente, alguém estende a mão para ele. Ele instintivamente pega a mão da elfa bonita à sua frente, mas percebe um segundo depois que sua própria mão estava coberta de lama. Light cai para trás, pedindo desculpas à elfa por sujar a mão dela, mas ela diz que está tudo bem e garante que não vai machucá-lo. Mas anos de racismo e discriminação não deixam ele acreditar nisso. Para provar seu ponto, a mulher elfa de repente se ajoelha e o abraça, e Light fica sem palavras. Mesmo com as pessoas na rua zombando da elfa por se rebaixar tanto por causa de um humano, ela ajuda Light a se levantar. Atrás da elfa há um grupo com pessoas de diferentes raças e eles se apresentam como Concórdia das Tribos. Garou, o Homem-Fera, se apresenta primeiro, seguido pela elfa Sasha, que conta a Light sobre o resto dos membros: Drago, o Dragonute, o demônio Diablo, o Oni Abero, a elfa negra, o anão Nano e o centauro chamado Centaur. Garou diz que eles estavam justamente procurando um humano para completar o grupo, e então Sion adiciona que criaram esse grupo para acabar com o racismo e criar um mundo onde todos sejam tratados iguais. Light acha isso bom demais para acreditar, mas não pode deixar passar um grupo tão maravilhoso e se junta de bom grado à Concórdia das Tribos. Logo eles começam a ir em aventuras e Light é o elo mais fraco do time. Ele precisa ser resgatado de monstros por Drago e Sasha, que dizem para ele ter mais cuidado, pois um golpe dos monstros o mataria. Light se desculpa pelo seu descuido, mas Sasha começa a examiná-lo procurando ferimentos enquanto diz para ele ficar atrás deles o tempo todo. O resto do grupo começa a zoar Sasha porque ela está obviamente obcecada com Light e se importa muito com ele.
Ela fica vermelha enquanto explica que só o vê como um membro do grupo. Light se sente inútil porque não consegue fazer nada além de carregar a bagagem. Mas Drago diz que ele faz um chá delicioso e isso já é bom o suficiente para ele. Light fica muito feliz em ouvir isso e segue o time alegremente mais fundo na masmorra. Logo chegam a um espaço aberto com apenas uma entrada e saída, e os membros do grupo se olham antes de decidir que este é o lugar perfeito para o plano deles. Sem saber qual é o plano, Light começa a se preparar para fazer chá para todos, quando Drago se aproxima e diz que ele está sendo demitido do grupo. Light nem consegue processar essa declaração e pergunta o que fez para ser expulso. O Homem-Fera, Garou, diz que ele está sendo demitido porque não faz nada. Todos dizem a Light como ele é inútil e estúpido, e até Sasha age com nojo dele. O resto do grupo começa a jogar insultos em Light e na raça humana. Light acha que isso tem que ser algum tipo de brincadeira, mas eles dizem que ninguém tem tempo livre para brincar com um lixo inútil como ele. Ele pergunta por que eles estavam se comportando tão bem com ele até agora, e eles respondem que foi só atuação. Drago diz que os superiores deles notaram o dom dele, o gacha ilimitado, e pensaram que ele poderia ser um maestro. Por isso ordenaram que a concórdia das tribos ficasse de olho nele, mas quando determinaram que o dom de Light era inútil e ele não podia ser um maestro, deram um sinal para se livrar dele. Sasha é quem está mais aliviada por não precisarem mais manter Light por perto, porque se ele fosse realmente um maestro, ela teria que casar com ele, e só o pensamento disso a deixa arrepiada. Light não consegue entender o que a palavra maestro significa. Então, Drago diz que já contaram mais do que o suficiente e precisam acabar com ele antes que mais aventureiros cheguem ali. Garou imediatamente imita o Wolverine e saca suas garras de metal, usando-as para cortar o rosto de Light. Só agora Light percebe que está realmente ferrado e não há saída. Em seu desespero, ele corre o mais rápido que pode, e os bastardos racistas riem dele, dizendo que não vão deixá-lo escapar. Sasha atira uma flecha em sua perna, e quando Light cai no chão e começa a gritar, os elfos racistas dizem que ouvir gritos humanos é como música para seus ouvidos. Garou decide fazer Light gritar mais um pouco e começa a agredi-lo, mas Drago diz para ele parar, porque precisam fazer parecer que o humano morreu numa emboscada de monstro. Garou obedece às ordens e se prepara para acabar com ele, mas Light rasteja para frente desesperadamente se agarrando à vida. De repente, o chão embaixo dele começa a brilhar e Light percebe que está no meio de um círculo de teletransporte. Drago nota também e ordena que Garou acabe com ele rapidamente. Mas antes que ele possa alcançar Light, o círculo de teletransporte faz seu trabalho e o leva embora. Porém, a situação não fica muito melhor para Light. Mesmo depois de ser salvo dos traidores, a armadilha de teletransporte o leva para um local aleatório na masmorra, e ele sabe que no momento em que um monstro o encontrar, estará morto. Ele começa a lembrar de sua família enquanto se pergunta o que fez para merecer ser traído. Ele pensa em como todos o trataram bem antes de decidirem apunhalá-lo pelas costas. Ele agora entende que o comportamento gentil deles foi só uma atuação para que ele acreditasse neles, mostrando suas verdadeiras cores no final. Ele está realmente furioso e canaliza sua raiva para se tornar uma razão para sobreviver. Ele se levanta jurando que vai se vingar desses bastardos e despedaçá-los com as próprias mãos. Bem, antes que ele possa soltar mais palavrões contra eles, Light ouve um rosnado baixo vindo de trás. Quando se vira, encontra um monstro de nível 1000 encarando ele. Ele surta ao ver o monstro, porque é algo saído direto de um conto de fadas. Light percebe que foi teletransportado para o andar mais baixo da masmorra, e ele tinha mais chances de sobreviver ao grupo do que a este monstro. Enquanto se pergunta como pode lutar, seus pensamentos vagam para o seu dom de gacha ilimitado, e ele decide tentar sua sorte. Ele começa a pressionar o botão do gacha repetidamente e, de repente, seu dom comum se transforma em algo além de sua imaginação mais vagabunda. Um círculo mágico gigante aparece abaixo dele e o dispositivo gacha começa a passar por um fortalecimento. Light não entende nada, mas, assim que o monstro pula nele, a rolagem do gacha é completada. Uma empregada de nível 9999 aparece e destrói o monstro num instante. Tudo acaba antes que Light pudesse piscar. Então, a empregada de aura forte começa a andar em direção a ele.
Ela se ajoelha diante dele e instantaneamente cura seus ferimentos, dizendo que não podia suportar ver sua pele sedosa e lisa sendo ferida. Então, ela o curou sem pedir permissão. Light não consegue acreditar que está perfeitamente bem agora. A empregada pergunta seu nome. Ele se apresenta como Light e ela fica muito feliz ao saber. Ela jura pelo código de honra das empregadas, prometendo servi-lo até a morte. Light diz que está tudo bem, mas que ela deveria pelo menos dar o nome primeiro. A garota se apresenta como May, a empregada que sempre procura, e diz a Light que veio de uma carta super ultra rara em seu gacha ilimitado. Light se recusa a acreditar que uma empregada de nível 9999 sairia de seu dom inútil, mas May pede permissão para usar sua habilidade de avaliação no dom dele, para ler os detalhes mais finos. Ele imediatamente concede a permissão, e May descobre que as habilidades dele estão escondidas sobre uma ocultação muito forte, e qualquer um abaixo do nível dela não consegue nem vê-las. Ela diz a Light que seu gacha ilimitado é muito mais útil do que ele pensa. As cartas que ele tira dependem muito da densidade de mana do local. Acontece que há outra classe de raridade além da super ultra rara de May. May explica que a densidade de mana da superfície é muito pobre, mas nas profundezas da masmorra, o ar está cheio de mana, o que permitiu que ela fosse invocada. Ela elogia a bravura de Light em vir às profundezas da masmorra sozinho para liberar o potencial total do dom dele. Ele diz que é um perdedor, que nem conseguia chegar perto da masmorra sozinho, e começa a chorar enquanto conta como o grupo o traiu. Ele reclama sobre como prometeram criar um mundo livre de discriminação só para enganá-lo, e então jura vingança. May de repente o abraça, dizendo que não consegue entender pelo que ele passou, mas fará o que ele quiser, e destruir os bastardos que o machucaram não será muito difícil para ela. Porém, Light diz que ela não deve fazer isso, e não é porque ele é gentil. Ele só quer se vingar com as próprias mãos, mas não é possível agora porque está muito fraco. Ele jura que fará todos eles sofrerem antes de matá-los, e May se ajoelha diante dele novamente, dizendo que se ele quer ficar forte o suficiente para se vingar, ela vai ajudá-lo. Ela acredita no potencial dele, e Light agradece. Porém, ele não está satisfeito com apenas uma empregada superpoderosa em seu harém, e decidiu usar o ambiente rico em mana da masmorra ainda mais. Ele usa seu gacha ilimitado novamente, invocando mais empregadas de alta classe, para que possa criar um reino que servirá como base para sua grande vingança. 3 anos se passam desde aquele dia fatídico, e agora Light governa centenas de empregadas dentro de um palácio que ele fez para si mesmo. May está sempre ao lado dele, como prometeu no dia em que o conheceu. Todas as empregadas parecem estar totalmente apaixonadas por ele, enquanto o aplaudem, felizes por serem notadas. Enquanto May diz a todas se comportarem adequadamente, ele sai do castelo e vai em direção ao mercado local, onde todos o reconhecem. Um dos vendedores o chama para o seu café da manhã, enquanto alguns outros falam sobre a escassez de lanches no país. Light promete lidar com o problema em breve, enquanto May diz para ele não se preocupar com tarefas tão pequenas, pois ela garantirá que o problema logístico seja retificado o mais rápido possível. Light percebe que terá que criar um novo sistema para lidar com a logística, já que a população deste lugar aumentou várias vezes nos últimos 3 anos. Ele pergunta a May onde estão o resto de suas invocações lendárias, e May responde que Yuki, a domadora de feras, está ocupada criando mapas da área perto das masmorras, explorando as florestas em busca de problemas. Light pensa em todos os monstros vagando pelas florestas, mas sabe que eles não representariam um problema para uma domadora genial como ela. May continua dizendo que Ellie, a maga, está trabalhando duro tentando criar a magia especial de acordo com o grande plano dele. Light se pergunta se Ellie será capaz de lidar com isso, já que há tantas complexidades nos feitiços que ele pediu. Light pergunta sobre Nas, a cavaleira vampira, que é excelente em combate corpo a corpo, mas um pouco burra em outras áreas. May responde que deu a ela o trabalho de patrulhar os terrenos do castelo, pois isso a impediria de usar seu cérebro vazio e se meter em problemas. Light não se importa que ela torne as coisas mais interessantes pelo castelo. Logo, eles retornam ao castelo, onde Light acaba sendo chamado por Jack, a última de suas 4 invocações lendárias, que pergunta se Light está pronto para o treinamento.
May parece um pouco irritada e diz a Jack que ele deveria se dirigir a Light pelo título adequado, que é Master. Mas Jack é um verdadeiro Sigma, que não acredita nessa bobagem, então a ignora completamente. Light diz a May que está tudo bem, já que considera Jack como um irmão mais velho, e diz que vai para sua sessão de treinamento. Dentro do campo de treinamento, ambos se preparam para lutar quando, com uma explosão de velocidade, Light corre em direção à sua invocação, socando-o direto no abdômen e empurrando-o para trás com sua surpreendente força. Jack parece satisfeito com o poder de Light, dizendo que qualquer aventureiro normal teria morrido se tivesse sido socado assim. Mas ele pode aguentar, já que é construído como um tanque e pode absorver uma quantidade louca de dano. Eles se encontram no meio do campo mais uma vez, com socos colidindo antes de recuarem. Light acompanha com uma barragem de golpes que Jack desvia. Enquanto isso, Naz ainda está patrulhando os corredores, balançando sua cabeça oca, quando é cumprimentada por algumas das outras empregadas que começam a elogiá-la, dizendo que todas se sentem seguras já que Naz está sempre patrulhando e garantindo que não haja perigo à espreita. Naz fica exultante, que é o que as empregadas queriam, pois decidem pregar uma peça nela sugerindo que ela deveria ir garantir que os aposentos de Light estejam seguros e que nada de errado esteja acontecendo lá. Naz acha uma ideia excelente e vai em direção ao quarto. Mas, quando tenta abrir, May emerge de dentro. Naz pergunta a May o que ela estava fazendo dentro do quarto de Light, já que ele deve estar fora treinando. May imediatamente começa a corar, dizendo que estava tentando limpar o quarto enquanto ele estava fora. Naz diz que deve verificar o quarto por qualquer perigo. Antes que May pudesse mandá-la embora, Naz entra e nota a cama toda bagunçada. Ela ingenuamente diz que parece que alguém estava na cama cheirando os travesseiros e rolando, e pergunta a May se ela fez parecer assim intencionalmente. May decide usar o cérebro lento de Naz a seu favor e confiantemente afirma que é seu estilo especial de arrumar a cama. Naz fica impressionada e pergunta se pode aprender, mas May recusa, dizendo que é um segredo de ofício que ela ainda não pode revelar. Com isso, Naz lembra que as empregadas queriam que ela desse a mensagem delas a May também, então ela tira um pergaminho e dá para May, que percebe que as outras empregadas estão se rebelando contra ela por monopolizar o quarto de Light e nunca deixá-las limpá-lo. May diz a Naz para não se preocupar, pois ela vai lidar com as empregadas, e até dá a Naz algum dinheiro para mantê-la calada, o que ela aceita felizmente e sai. Ela imediatamente vai ao mercado e começa a olhar todos os itens de comida que pode conseguir, mas finalmente decide experimentar as panquecas fofinhas com leite fresco. Com isso, ela marcha feliz de volta ao castelo, onde encontra Yuki sentada no topo de uma varanda. Ela pergunta a Yuki se seu trabalho nas florestas está feito. Naz a parabeniza e volta ao seu dever de patrulha antes de entrar na sala do trono. Uma vez dentro da área extravagante, ela começa a gritar à vontade, já que não há ninguém por perto para impedi-la. Depois disso, ela pula no trono e começa a mexer nele, quando acidentalmente quebra uma das asas de uma estátua de anjo. Com medo de May, ela imediatamente coloca de volta de qualquer jeito e corre por sua vida para fora da sala do trono. De volta ao campo de treinamento, Light e Jack continuam batalhando quando Jack sugere que terminem o dia e vão para os banhos. Logo, eles vão em direção às termas, e uma vez dentro da banheira gigante, Jack elogia Light por aprender todas as habilidades tão rapidamente, dizendo que ele é forte o suficiente para que a maioria das criaturas das masmorras sejam moleza para ele. Isso significa que poucos podem desafiá-lo na superfície, mas avisa que ainda há alguns que gostariam de destruí-lo na primeira chance que tiverem. Light fica sério enquanto pensa na traição que enfrentou 3 anos atrás, e diz que não vai parar até conseguir sua vingança. De volta aos aposentos de May, ela chama as 4 empregadas problemáticas e pergunta qual é o problema delas, afinal, enquanto lê a carta de volta para elas. Uma vez na frente da própria May, as 4 empregadas ficam em silêncio, pois não sabem o que dizer. Elas se desculpam dizendo que foi só sua maneira de mostrar apoio, já que sabem que May está sobrecarregada. May diz para não se preocuparem com o trabalho dela e focarem no próprio. Ela nega o pedido para limpar o quarto de Light e, ao invés disso, as pune dando a ordem de limpar à mão o corredor que leva à sala do trono. As empregadas ficam surpresas, dizendo que o corredor é longo demais, mas May diz para continuarem, pois isso as manterá ocupadas enquanto ela estiver fora com Light em uma missão. Lá fora, Naz está grudada na vitrine de uma loja, admirando uma manopla que deseja comprar, mas não tem dinheiro para isso. Enquanto está lá, acaba esbarrando em Ellie, que pergunta o que Naz está olhando. Naz aponta para a manopla, antes de perguntar a Ellie por que ela voltou tão cedo, já que deveria estar supervisionando a nova construção.
Ellie responde que a construção está indo bem, então decidiu dar uma pausa. Logo, eles acabam discutindo quem está mais próxima de Light e quem é mais importante, pois Ellie diz a Nas que está envolvida diretamente no plano de vingança que Light está criando. Ellie também afirma que recentemente teve uma noite adorável, onde chegou a compartilhar uma xícara de chá com Light e discutiram o progresso, dizendo que da próxima vez vai preparar um jantar privado. Nas diz que Ellie também quer tomar chá com o mestre, antes de dizer a Ellie que é especialista em combate corpo a corpo, então se ela quiser ajuda pode procurá-la. Ellie sorri e diz que certamente vai cobrar isso algum dia, e com isso, Nas volta à sua rotina de patrulha. De volta ao castelo, as 4 empregadas estão ocupadas tramando contra May, dizendo que ela não é melhor que o homenzinho bravo de bigode da Alemanha, e perguntando-se se deveriam agir pelas costas dela e dedurá-la para Light. Mas acham melhor não, pois nenhuma delas quer sofrer sua ira. Uma delas percebe que Light se importa tanto com May porque ela foi sua primeira invocação, enquanto a de cabelo roxo afirma que levou 2 meses para Light finalmente invocar Yuki, o que significa que eles ficaram completamente sozinhos nas masmorras por 2 meses inteiros. Elas ficam incrivelmente enciumadas e começam a rolar pelo chão e a fazer cenas estranhas de ciúmes, antes de decidirem fazer alguma magia voodoo enquanto sentam à mesa e cantam "Morra", para que May possa ser tirada da equação. Infelizmente para elas, Light acaba ouvindo tudo isso e entra no quarto, encurralando-as mais uma vez. As empregadas imediatamente começam a se desculpar, dizendo que estavam apenas com um pouco de ciúmes e nunca quiseram dizer nada do que disseram. May diz para pararem de fantasiar sobre coisas estranhas, já que durante os meses entre ela ser invocada e Yuki chegar, Light estava ocupado aprendendo tudo o que podia sobre magia e praticando cada arte marcial que conseguia. Então eles nunca tiveram tempo para fazer mais nada. Isso alivia um pouco as empregadas. May afirma que voltou porque sentiu que tinha sido muito dura com elas, mas agora percebe que aparentemente não foi o suficiente, então ela manda limparem a sala do trono também. Como elas têm tempo suficiente nas mãos para praticar magia voodoo, estando completamente à mercê de May, as empregadas não têm escolha a não ser seguir suas ordens e limpar toda a sala do trono. Elas decidem manter a boca fechada desta vez para evitar mais problemas, mas enquanto limpavam o trono, a idiota de cabelo verde acaba derrubando o pedaço da asa do anjo que foi quebrado por Nas. O pedaço cai no chão e as empregadas ficam horrorizadas, pensando que a culpa cairá sobre elas e perguntando-se o que May fará. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra só para encontrar Nas, Ellie e Yuki, já esperando por ele. Ele dá bom dia, enquanto Nas e Ellie já começam a discutir. De repente, um monstro emerge das sombras e Light congela ao perceber que é um cão infernal. Ele sabe que é muito mais forte do que antes, mas o trauma daquele dia ainda o assombra, pois seu sangue gela toda vez que vê a besta. Seu grupo, no entanto, não tem medo. Pelo contrário, todas ficam furiosas pelo fato do cão infernal ter deixado Light chateado. Nas se prepara para cortá-lo em pedacinhos, enquanto Ellie pede permissão para erradicar toda a espécie de cães infernais deste mundo. Yuki se pergunta se poderia de alguma forma encontrar o inferno e empurrar este monstro diretamente para os abismos mais profundos. Apenas a aura delas manda o monstro de volta choramingando, pois ele percebe o quão superado está. Light, no entanto, acalma o grupo enquanto recupera a compostura, move-se lentamente em direção ao monstro e lhe dá um tapinha. Ele sabe que mesmo que desse a ordem de brincadeira, suas invocações lendárias realmente erradicariam toda a raça do mundo. Ele então se vira para elas, dizendo que precisam ir para a superfície, pois vão começar o plano de vingança hoje. De volta à superfície, os Homens-Fera se curvam para o ser peludo que fazia parte do grupo que traiu Light e o deixou para morrer. Ele parece ter sido elevado a uma celebridade local, pois as pessoas literalmente imploram para que ele fique com suas irmãs. Ele anda ao lado de seus capangas como um chefe total quando nota uma criança humana revirando o lixo para encontrar algo que pudesse comer. O Homem-Fera é um grande racista e, sem razão alguma, decide chutar o garoto, dizendo para ele correr e nunca mais ser visto nesta área se preza por sua vida. Os outros Homens-Fera o aplaudem como idiotas, mas o som morre quando ele entra na taverna. Ele seleciona o melhor lugar e diz aos capangas que peçam o quanto quiserem, já que fez uma grana gorda que precisa gastar antes que o fisco apareça. Enquanto humanos estão morrendo de fome lá fora, esses Homens-Fera pegam espetos de carne carregados numa bandeja enorme.
Todos o elogiam por se tornar um ídolo para a espécie, mesmo que ele próprio tenha nascido nas sarjetas e subido das favelas para se tornar o líder que todos querem seguir. Ele diz a eles descaradamente que não é tão fácil se tornar como ele, já que dominou a arte da persuasão e como os homens-fera são instintivamente seguidores nativos, ele só precisa explorar isso adequadamente para viver como um rei. Ele afirma que a parte mais importante é separar os trabalhos e decidir quais são lucrativos e quais requerem muito esforço por pouco dinheiro e poder. Um dos capangas idiotas pergunta se o trabalho com o qual ele lidou 3 anos atrás, com o grupo Concórdia dos 12, foi lucrativo. Outro o repreende por fazer perguntas, e o líder diz que infelizmente a federação que os contratou os fez jurar segredo, então não podem divulgar nenhuma informação. Ele lembra como aquele foi o trabalho mais fácil e bem pago que já aceitou, já que tudo o que tinha que fazer era matar um garoto humano perdedor e inútil, e agora é rico e famoso. O incomoda nunca ter descoberto para onde o portal levava, mas não acha que haja a mínima chance de Light ter sobrevivido. Ele se pergunta o que exatamente era este maestro que a federação estava tão obcecada em encontrar, mas sente um calafrio descer pela espinha. Significa que investigar o assunto a fundo poderia ser perigoso. Seus pensamentos são interrompidos por uma garota bonita que se revela ser Mei. Ela os interrompe e pergunta se podem conversar. Ela pergunta se ele é Garou, o líder dos Homens-Fera, e ele toma um gole de seu copo antes de acenar com a cabeça. Mei mente para ele dizendo que era a empregada de Mestre Light, que pertence a uma família de descendência de nobre. Garou fica chocado ao ouvir que Light era membro da nobreza, e se pergunta se teria sido mais lucrativo mantê-lo vivo. Mei continua a mentir, dizendo que esteve procurando por Light durante 3 anos, e todas as informações a levaram a este país, onde ele foi visto pela última vez com um novo grupo. Garou responde que ele era membro daquele grupo, e que Light estava com eles. Isso faz os olhos de Mei ficarem lagrimejados, enquanto ela mente dizendo que ouviu que Light morreu nas masmorras, e nunca mais foi visto. Ele acena dizendo que é a verdade, Light teve um fim infeliz, e morreu. Mas Mei pergunta se ele poderia levá-la àquele local, pois traria algum consolo em encontrar o lugar onde Light esteve vivo pela última vez. Garou pergunta rudemente o que ganha com isso, e para sua surpresa, Mei coloca na mesa uma bolsa com 3 barras de ouro sólido. Os capangas ao redor ficam chocados e sem palavras, mas ele controla suas expressões enquanto se pergunta se isso é algum tipo de armadilha ou se esta garota realmente só quer uma escolta. Ele decide seguir em frente, pois acredita que uma garota humana sozinha nem pode tocar um fio de seu cabelo, muito menos representar uma ameaça. Garou finalmente a leva às masmorras com todos os seus capangas como escolta, e depois de várias horas de caminhada, pergunta a Mei se ela está bem. Mei parece exausta, mas sorri dizendo que ainda pode andar. Garou pensa em como todos esses trabalhos incríveis parecem cair em seu colo, pois planeja pegar todo o ouro dela e violentá-la em cima do túmulo de Light. Finalmente, eles entram na caverna onde Light foi descartado e deixado para morrer. Garou diz a Mei que ali foi onde Light teve um acidente. Ele mente dizendo que um grupo de monstros os pegou de surpresa, que Light não teve tempo de correr para a segurança, foi cortado em pedaços e depois caiu numa armadilha de teletransporte, depois da qual nunca mais foi visto. Mei cai de joelhos, chorando, enquanto Garou pensa em quão inferiores esses humanos são, que nem podem sentir quando estão em perigo. Seus capangas começam a tomar posições, bloqueando a única saída. Enquanto ele continua a mentir sem coração sobre como tentou salvá-lo e não conseguiu, justo quando estava se preparando para atacar, a voz de Mei muda. Ela afirma que apenas as criaturas mais vis da Terra poderiam enganar uma pessoa de coração puro como Light, trazê-lo para uma masmorra suja e depois traí-lo. Ela olha em volta, sabendo que se tivesse entrado no serviço de Light um pouco mais cedo, ele nunca teria sido chutado, tirado na perna com uma flecha e batido quase até a morte. Garou imediatamente sente a ameaça e pula para trás, pensando como diabos essa mulher sabe de tudo isso. Seus capangas parecem confusos, pois não sabem a extensão total do ocorrido. Mas Garou sabe que as únicas pessoas que poderiam saber do que aconteceu são os 12 membros de seu grupo e algumas das elites da nação. Ele exige saber para quem ela está trabalhando, perguntando se ela é uma espiã enviada por uma tribo inimiga. Ela zomba dele, dizendo que só trabalha para Light, e agora ele vai enfrentar sua ira. Apenas a energia emanando dela é suficiente para assustá-lo, o que é uma surpresa até para ele mesmo. Ele lembra a si mesmo que ela é apenas uma humana inferior que não serve para nada além de usar e jogar fora.
mas ela manda calafrios pela espinha dele apenas olhando para ele. Ele percebe que isso não é brincadeira, pois seus instintos dizem que vai morrer se lutar contra ela. Antes que Mei pudesse acabar com eles, no entanto, a voz de Light sai do canto escuro, dizendo a Mei para se acalmar, pois ele vai lidar com Garou sozinho. Garou se recusa a acreditar na voz que está ouvindo, mas Light finalmente se revela, cumprimentando Garou como se fossem amigos há muito perdidos, dizendo que está ali para retribuir o que ele fez 3 anos atrás. Garou imediatamente parece recuperar sua confiança enquanto ri, dizendo que nunca pensou que veria Light novamente, e zomba dele, dizendo que um humano insignificante de nível 15 não pode fazer nada contra um chefe de raid nível 150 como ele. Ele ri enquanto diz que não tem ideia de como ele sobreviveu, mas agora pode matá-lo com as próprias mãos e trazer seu corpo como prova. Light solta um suspiro, perguntando se ele não está nem curioso sobre quem Mei é e quão forte ela é. Garou aceita que não tem ideia de quão forte sua empregadinha é, mas tem certeza absoluta de que humanos insignificantes nunca poderiam se comparar a homens-fera como eles. Ele se gaba dizendo que todos os seus capangas estão acima do nível 130 e vão simplesmente passar por cima deles. Com isso, ele dá o comando para atacar. 2 de seus subordinados imediatamente disparam em direção a Light, prontos para acabar com sua vida. Mas num piscar de olhos, Mei aparece na frente deles e suas cabeças caem no chão, enquanto seus corpos sem vida desabam. Ela avisa que qualquer um que tentar ameaçar Light perderá a cabeça, mas Light diz para ela recuar e simplesmente bloquear todos os pontos de saída, já que ele quer participar da diversão também. Os capangas de Garou parecem estar perdendo o moral, pois não conseguem acreditar no que acabaram de ver. Mas Garou tenta estabilizá-los, dizendo que foi apenas um truque barato e nada mais. Light pergunta se ele ainda acha realmente que humanos são inferiores, e se ele já considerou que talvez a raça humana seja a mais forte de todas. Garou ri disso, mostrando seu nível, mas Light responde que nível é apenas um número, e não tem nada a ver com quão forte alguém pode ser. Garou já ouviu o suficiente, e junto com todos os seus capangas, avança para um ataque. Mas para sua surpresa, Light fica parado como água antes de explodir num contra-ataque, bloqueando e acertando cada um, derrubando-o sem fôlego. Light caminha até Garou perguntando se ele ainda acha que humanos são mais fracos, mas Garou não pode aceitar essa humilhação, então empurra através da dor e pula de novo, dizendo que não há como nenhum humano se igualar a ele. Com isso, ele arranca um cristal mágico do bolso e o esmaga no chão, invocando seu familiar, que se revela ser um monstro lobo de nível 500. Light pergunta se isso é tudo que ele conseguiu reunir, mas Garou pensa que Light está apenas muito atordoado e assustado para responder adequadamente. Ele diz a Light para começar a implorar por sua vida, mas Light simplesmente fica ali, dizendo para ele atacar, prometendo não se mover nem um centímetro. Garou fica enfurecido e ordena que sua besta dispare uma rajada em Light, tão concentrada que poderia destruir uma cidade inteira. Mas quando a poeira baixa, seu queixo cai. Ele vê Light parado exatamente como disse que ficaria, sem um único arranhão. Light zomba dele por dar ao ataque um nome tão chique quando tudo que fez foi levantar poeira sem razão. Garou fica sem palavras enquanto seus capangas começam a urinar nas calças. Light afirma que agora vai atacar e decide puxar uma carta como se estivesse em Yu-Gi-Oh! Ele libera a carta ultra rara do Deus Lobo Primitivo nível 9000, que aparece atrás dele todo brilhante e translúcido, deixando os Homens-Fera chocados além da conta. Com isso, Light diz ao Deus Lobo para matar o familiar de Garou, mas em vez de disparar uma rajada super forte, tudo que o Deus Lobo faz é soltar uma respiração suave. O poder dentro daquela respiração cristaliza o lobo de Garou e o despedaça em pedaços bem na frente dele. Enquanto ele fica ali impotente, Garou finalmente perde a razão, incapaz de acreditar que seu monstro nível 500 foi demolido em um segundo. Mas Light afirma que poderia ter lidado com o monstro sozinho se quisesse, e, para provar isso, revela seu verdadeiro nível, que está no máximo, em 9.999. Garou gagueja e treme enquanto afirma que isso não pode ser possível, já que humanos param no nível 100. E se Light fosse realmente o mesmo humano de antes, ele teria crescido um pouco durante esse tempo. Light revela que está usando um anel de idade para parar seu crescimento físico, porque quer se lembrar de si mesmo e do dia em que foi traído pela pior escória da Terra.
Garou percebe que está acabado e não tem absolutamente nenhuma chance de derrotar a monstruosidade que Light se tornou. Ele sabe que é carne morta, então faz o que qualquer covarde faria e joga suas armas no chão pedindo desculpas pelo que fez, dizendo que foi forçado a fazer isso por causa da Federação. Ele afirma que mesmo hoje não tinha intenções de machucar ninguém e ia contar a verdade, mas seus capangas fizeram esse plano por conta própria e o arrastaram para isso. Seus subordinados não podem acreditar que essa é a mesma pessoa que estava se exibindo e mostrando suas habilidades esta manhã. Ele curva a cabeça e implora por perdão, e até concorda em ser seu animal de estimação pessoal se Light quiser. Light, no entanto, não se importa e simplesmente pergunta o que exatamente é um maestro e por que o governo está tão obcecado em encontrá-lo. Garou responde honestamente que não tem ideia de quem é, e o governo simplesmente disse que provavelmente seria um humano. Light então pergunta por que decidiram matá-lo, já que pensaram que ele não era o maestro. Garou imediatamente se curva dizendo que seriamente não tem ideia e apenas receberam a ordem para fazer isso. Light vira sua atenção para os capangas e pergunta se eles têm alguma informação. Para salvar suas peles, os subordinados começam a afirmar que têm a informação que Light quer, mas Mei usa seu olho especial para ver através de suas mentiras e os corta em pedaços, derramando sangue por toda parte, enquanto afirma que qualquer um que mentir na frente de Light morrerá em suas mãos. Ele então se vira para Garou mais uma vez, perguntando se ele tem alguma chance de ganhar se fosse à superfície e travasse guerra. Garou responde honestamente que ele é extremamente forte e poderia enfrentar nações inteiras sozinho, mas uma vez que as nações se unam com todas as armas que estão coletando, então ele pode ter dificuldades, já que é apenas um homem com uma empregada. Light sorri, dizendo que quer mostrar algo a ele, e usa magia de teletransporte para levá-los à sua própria sala do trono. Garou fica chocado, à beira de um colapso mental, ao ver o exército que Light reuniu, com o peão mais baixo sendo nível 1500, 4 empregadas nível 9999 e incontáveis outros variando do nível 6000 ao 9000. Garou fica incapaz de falar, enquanto uma lágrima cai de seu rosto, pois percebe que Light poderia destruir o planeta inteiro num piscar de olhos, o que basicamente o torna um deus, e se pergunta o que aconteceria uma vez que a guerra fosse travada. Alguns meses se passam quando Light finalmente sai do abismo das masmorras ao lado de seu grupo. Ele vai visitar sua antiga vila, na esperança de mostrar à sua família que, de fato, se tornou uma pessoa forte o suficiente para cuidar deles para sempre. Quando finalmente chega lá, seus olhos, que estavam cheios de alegria e saudade, ficam cheios de choque e horror ao testemunhar o estado de destruição da vila. Ele corre incapaz de acreditar em seus próprios olhos e cai no chão completamente sem esperança. Mei e os outros o acalmam e prometem se vingar de quem fez isso. A única consolação ou fragmento de esperança que ele teve foi o fato de que, ao procurar pela vila, nunca encontraram os corpos de sua família entre os outros aldeões mortos. Então, ele ainda se apegou à esperança de que sua família poderia ter escapado do massacre e talvez ainda estivesse se escondendo em algum lugar. Algumas semanas se passaram desde daquele incidente e Light decide revisitar a vila destruída mais uma vez. Ele queria avaliar tudo com uma mente calma, já que da última vez estava tão mentalmente destruído que pode ter perdido detalhes importantes que poderiam dar uma pista sobre o que aconteceu. Desta vez, ele é acompanhado de um cavaleiro de armadura chamado Gold e de uma assassina de cabelo cinza chamada Nem. A visão da vila mais uma vez o enche de pavor, mas ele se mantém composto e, com a ajuda de seus companheiros, cria vários túmulos para os aldeões. Ele coloca flores nos túmulos enquanto percebe que este é definitivamente o trabalho de um grupo de aventureiros de outra raça. Enquanto estava imerso em pensamentos, Gold começa a reclamar sobre como precisam se mover logo, senão terão que dormir ao ar livre. Nem fica brava com ele, dizendo que Light está de luto e devemos dar a ele todo o tempo que ele precisar.
Gold diz a Nem que iria aos picos das montanhas geladas e às profundezas do inferno mais profundo por Light, mas sabe que precisam encontrar um lugar seguro para descansar que seja confortável para ele no estado de luto. Nem não pode discutir com isso. Essa pequena discussão parece aliviar o humor de Light, que sorri e se levanta dizendo para se acalmarem, pois está se sentindo bem. Ele afirma que logo encontrarão alguma acomodação, mas primeiro devem reunir mais informações. Eles já sabem que suas forças são suficientes para enfrentar o mundo inteiro, mas Light ainda acha que devem andar com cautela e não estar muito ansiosas para travar uma guerra total. Gold concorda, dizendo que você deve conhecer seu inimigo tão bem quanto conhece a si mesmo se quiser vencer uma guerra sem bagunça. Light concorda, dizendo que devem verificar as forças de todas as diferentes nações primeiro. Junto com isso, ele também acha que o ataque à sua vila pode ter algo a ver com o fato de que ele pode ser um maestro em potencial. O fato de que a sociedade secreta, que uma vez colocou uma sentença de morte nele, iria tão longe a ponto de matar todos em sua vila, o enfurece, enquanto promete queimar o mundo inteiro até o chão apenas para extirpar todo o mal dele. Nem fica chocada com a aura emanando de Light, mas Gold o acalma, dizendo que ele deve manter sua raiva sob controle enquanto estão na cidade, pois não querem cometer um massacre ainda. Isso traz Light de volta à realidade, e ele se acalma, antes de colocar uma máscara feia e sombria. Quando estão prontos para entrar na cidade, começam a voar em direção a Doudas. No caminho, Nem pergunta a Light sobre os planos. Light diz que precisam manter um perfil baixo no início, para que a Concórdia dos 12 não desconfie deles, e precisam se registrar na Guilda de Aventureiros. Uma vez registrados, vão aumentar o rank de seu grupo o máximo possível, já que quanto maior o rank, mais informações poderão obter de pessoas que querem sua ajuda ou ganhar seu favor. Gold responde que o plano é excelente, mas pergunta se devem andar a partir dali, caso contrário vão chamar muita atenção. Light concorda, e eles decidem descer ao chão e continuar a pé. Andando pela floresta, no entanto, ouvem gritos vindo da frente e percebem que um bando de anões cercou completamente um homem e sua filha. Prontos para roubá-los, os anões notam a armadura brilhante de Gold e dizem para eles saírem a céu aberto. Light finalmente dá a seus servos a ordem de lidar com estes baixinhos. Nem faz trabalho rápido com os anões, que ficam em choque, amarrados uns aos outros no meio da floresta. Como gesto de agradecimento, o homem oferece a eles uma carona até a cidade de Dougas. A garotinha parece realmente impressionada, pois nunca ouviu falar de um humano vencendo um anão em combate. E o homem concorda que é muito raro encontrar humanos tão fortes. Ele pergunta a Light se eles são um grupo famoso, mas Light responde honestamente que nem estão registrados ainda, o que realmente choca o homem. Independentemente disso, ele diz a Light que veio ao lugar certo se quer começar um novo grupo. Como a cidade de Dougas é construída na fronteira do Reino dos Anões, que está conectada aos reinos humano e élfico, isso resulta numa enorme variedade de masmorras e aventureiros nesta área, gerando muitas disputas, mas muito comércio também. Também é muito popular com os humanos, mas como humanos são frequentemente discriminados, ele próprio administra uma pousada onde pessoas de todas as raças recebem respeito igual. Light e seu grupo descem da carroça na entrada da cidade e agradecem ao homem, que diz para chamá-lo de coronel, e os convida para sua pousada se decidirem passar a noite. Uma vez dentro da cidade, começam a absorver toda a agitação e glamour, com lojas em cada esquina vendendo armas e armaduras, enquanto forjas iluminam as ruas com anões fazendo espadas e escudos. Depois de absorver o esplendor da cidade, eles vão direto para a Guilda de Aventureiros, onde entram num grande salão cheio de pessoas agrupadas em torno de quadros de missões. Light nota que muitos aventureiros humanos também parecem estar ali, mas o racismo ainda parece existir, pois abrem caminho para os aventureiros de outras raças. Por enquanto, Light decide ignorar isso e vai direto para a mesa de registro. Quando recebem o rank, Nem fica furiosa dizendo à mulher na mesa que ela precisa consertar sua atitude se não quer que alguém a conserte por ela. Ela diz à recepcionista para verificar de novo o rank,
pois Light é incrivelmente forte e merece ser pelo menos rank S. A recepcionista, no entanto, não dá a mínima e diz para ela afastar seu traseiro humano fedorento e aceitar o rank que foi dado. Antes que nem pudesse dizer algo, Light a impede, desculpa-se com a recepcionista, pega o rank graciosamente e sai. Uma vez do lado de fora, Nem começa a pedir desculpas a Light por ter bagunçado tudo, mas Light diz para ela se acalmar e leva seu grupo para a pousada do coronel. O coronel está feliz de vê-los novamente e pergunta o que pode fazer por eles. Light afirma que tem um pedido inusitado e pede para alugar todo o andar superior da pousada por um mês inteiro, durante o qual ninguém mais além dele e seu grupo pode ir lá, nem mesmo os funcionários. Ele se desculpa antecipadamente por quaisquer problemas, mas afirma que é importante. Então ele tira uma bolsa cheia de moedas de ouro e entrega como pagamento, mas o coronel recusa, dizendo que nunca poderia aceitar dinheiro de alguém que salvou sua vida. Light, no entanto, insiste, e o coronel finalmente cede. Uma vez dentro do andar superior, Light usa diferentes barreiras mágicas para garantir que ficarão protegidos de olhos curiosos e tira sua máscara e manto. Enquanto relaxa, Nem diz a Light mais uma vez que ele deveria ter ficado e deixado ela e Gold cuidarem de reunir todas as informações, já que mesmo que Light seja forte, nunca se pode tomar precauções demais. Isso incomoda muito Light, que se levanta de seu lugar perguntando se Nem quer negar-lhe a sua vingança e impedi-lo de trazer à justiça as pessoas que destruíram sua vila e família. A mesma aura de morte e destruição retorna a ele, assustando Nem, que imediatamente começa a arrastar no chão implorando por perdão. Light finalmente se acalma e pede desculpas a Nem, pois ela sabe que só quer que ele esteja seguro. Na manhã seguinte, eles finalmente se preparam para entrar nas masmorras, vestem-se e entram numa longa fila que leva até os portões da frente. Enquanto esperam, 3 figuras encapuzadas furam a fila na frente de um grupo de jovens aventureiros humanos, apenas pela confiança com que o fazem. Light já sabia que esses aventureiros pertencem a alguma outra raça, mas, enquanto todos os outros grupos humanos estavam assustados, Light falou e disse aos homens encapuzados para voltarem para a fila como todo mundo. Um dos caras encapuzados se vira com raiva e espanto, surpreso pelo fato de que um humano ousou falar com ele. Light diz que se ele pertence a uma família nobre, provavelmente não quer causar uma cena. Mas o sujeito parece ter problemas de raiva e se prepara para sacar sua arma. O outro membro de seu grupo o impede e logo eles saem da fila. Mas ao voltar, o homem encapuzado diz a Light que isso não acabou. Todos os humanos aplaudem Light, dizendo que nunca teriam coragem de falar com as outras raças. Os jovens aventureiros na frente dele perguntam por que não trouxeram suprimentos. Segundo eles, esta masmorra é muito grande e pode levar vários dias para ser limpa. Por isso, os aventureiros sempre trazem suprimentos para poderem acampar. Logo, eles entram nas masmorras e se encontram num mundo completamente novo, cheio de suas próprias criaturas e monstros. Uma vez que Light tinha certeza de que ninguém estava por perto para vê-los, ele usa sua magia de ocultação e magia de voo para que possam voar pelas masmorras sem ninguém notar. Enquanto isso, no meio da selva, o cara encapuzado remove seu manto. Ainda bravo sobre como o filhinho humano o desrespeitou, ele tira a espada enorme de suas costas, gritando que seu nome é Kaido, o elfo mais jovem a se juntar às fileiras dos cavaleiros brancos de elite e que ele tem o sangue do mestre correndo por suas veias. Ele destrói todos os orques em sua raiva, esfaqueando suas cabeças, enquanto o elfo negro chamado Ian diz para ele se acalmar. Kaido ainda está bravo porque é incapaz de aumentar seu nível, que parece estar travado em 1500, dizendo que qualquer elfo normal geralmente está travado no nível 700. Mas Kaido não está satisfeito com isso e promete a si mesmo que vai superar esse nível não importa o que. De volta ao terceiro andar, Light e seu grupo já limparam este andar também e decidem encerrar o dia, recuperando todas as gemas mágicas como prova. Uma vez que tinham tudo, decidiram retornar à superfície. Apreciando a beleza desta masmorra, perceberam que sem a capacidade de voar, teria levado muito tempo só para ir de um andar para o outro, mas graças às suas habilidades, podem limpar vários andares num único dia. Enquanto voltavam, notam os jovens aventureiros enfrentando um grupo de goblins.
Light decide observá-los, enquanto conseguem matar todos com bom trabalho em equipe. Mas Light imediatamente desce e mata uma cobra que estava se aproximando da garota maga pelas costas. Light diz aos jovens que não devem ficar muito focados no inimigo à frente, e sempre estar cientes de seus arredores, e os jovens rapazes agradecem pela ajuda. Quando de repente, um bando de lobos emerge da floresta. Os aventureiros ficam assustados e querem fugir, mas para sua confusão, os lobos não atacam, simplesmente fogem. Todas as suas perguntas são respondidas quando um louva-a-Deus gigante emerge da floresta, pronto para destruir tudo à sua frente. Apenas Light está entre o monstro e a vida desses jovens aventureiros. O coração dos jovens quase sai da boca enquanto encaram o louva-a-Deus, aterrorizados, tentando formular um plano de como escapar dali vivos. O líder do grupo se vira e tenta se manter forte, mas sua voz o traia, enquanto ele trêmulo diz a Maya, a garota de cabelo rosa, para usar sua bola de fogo no louva-a-Deus para tentar distraí-lo. Ele então se vira para Light e implora para que os ajude, pois só podem sobreviver a este monstro se trabalharem juntos. Ele diz a Light que precisam derrubar o monstro, o que deveria dar tempo suficiente para eles correrem. Light olha para ele um pouco confuso e pergunta se eles não querem caçar a besta. O garotinho olha para Light chocado e diz que é claro que não querem caçar a besta, porque a besta está caçando eles agora. Light então pergunta se estaria tudo bem se ele matasse o monstro e reclamasse o saque. O garoto acha que Light perdeu a cabeça e diz que o plano é ridículo e o monstro é muito forte. Eles precisam fugir e alertar a guilda sobre este monstro super forte para selarem a masmorra. Light, no entanto, simplesmente sorri e diz ao garoto para não se preocupar e recuar. Ele se vira para Gold e Nan, que parecem ansiosos para esticar os membros. Nan afirma que isso deve ser um bom aquecimento, já que o monstro louva-a-Deus deve estar pelo menos no nível 500. Eles estavam prestes a decidir quem iria primeiro, mas Gold decide trapacear e corre em direção ao monstro sozinho. O louva-a-Deus o ataca com suas lâminas, mas Gold bloqueia o ataque com seu escudo antes de aparar cada golpe. Isso parece irritar o monstro, que esmaga as lâminas no chão enquanto Gold pula para trás em segurança. Ele afirma que o monstro levou a força de seus ataques e ainda não há nenhum arranhão nele, o que significa que essas lâminas são muito fortes. Nan zomba dele dizendo que Gold é fraco e está dando desculpas. Light decide tentar também e libera sua flecha de fogo, que cria um círculo mágico, lançando uma enorme explosão de fogo em direção ao louva-a-Deus. Para sua surpresa, o monstro consegue defleti-la de volta para Light e seu grupo, que pulam para trás para desviar. Os jovens aventureiros ficam chocados ao ver o nível de feitiços sendo usados, pois nunca viram um jogador acima do nível 100 antes. O líder garoto imediatamente se vira para Maya e diz para ela lançar um feitiço de explosão para ajudá-los, mas a garota grita com ele que eles estão completamente superados ali. Ela afirma que Light acabou de usar uma magia de combate de classe muito alta, e isso sem qualquer encantamento, o que é incrível, pois ela nunca viu ninguém fazer algo assim. O garoto afirma que não entende bem a gravidade disso, mas sabe que devem ajudar o grupo de Light. Gold ouve tudo isso e ri, dizendo aos jovens para ficarem para trás e aproveitarem o show, pois precisam aprender primeiro, caso contrário estariam colocando suas vidas em risco por nada. Ele promete ensiná-los a lutar como um cavaleiro, como defender com um escudo e, ao mesmo tempo, atacar com a espada. Enquanto conversava com as crianças de costas para o louva-a-Deus, o monstro tenta aproveitar a situação e lança um ataque nele. As crianças assistem horrorizadas, incapazes de pronunciar uma palavra de aviso. Mas Gold não precisa de ajuda, pois simplesmente usa seu escudo para bloquear o ataque com tanta precisão que despedaça completamente a foice do louva-a-Deus. O monstro grita de dor e sangue começa a esguichar, enquanto Gold diz às crianças que um contra-ataque bem cronometrado com um escudo é muitas vezes mais forte que um ataque com a espada. Ele imediatamente se vira e pega o louva-a-Deus desprevenido, cortando uma de suas pernas completamente. As crianças ficam atordoadas com esta demonstração de força. Light decide mostrar suas habilidades também, e mais uma vez usa sua flecha de fogo, que o louva-a-Deus afasta como antes.
Porém, para a surpresa do monstro, Light consegue controlar o projétil do ataque e usa isso para atingi-lo de surpresa nas costas. Ele continua usando sua explosão de fogo à vontade, acertando o louva-a-Deus de todos os lados de uma vez, sobrecarregando completamente seus sentidos e empurrando-o para trás. Maya fica chocada com esta demonstração, pois nunca viu alguém controlando o projétil de seus ataques à vontade. Light consegue acertar o louva-a-Deus com precisão cirúrgica, usando suas flechas de fogo, e explode uma de suas foices. Percebendo que está em desvantagem contra estes aventureiros, o louva-a-Deus decide fugir com seus membros restantes de volta para a segurança. Light percebe que o monstro é mais esperto do que ele imaginava, mas não importa neste ponto, já que não há para onde fugir. Light revela sua carta Parede de Fogo e imediatamente cria uma enorme barreira de chamas furiosas, cortando a rota de fuga e forçando o louva-a-Deus a se virar. Maya fica novamente impressionada, pois percebe que Light acabou de usar uma magia de classe tática, sem absolutamente nenhum encantamento ou feitiço, o que é inédito, pois ela nunca viu ninguém fazer algo assim. Light e seu time caminham até o louva-a-Deus, prontos para acabar com ele. Mas o monstro tem um último truque na manga, revela suas asas e alça voo. Light percebe que ele realmente pode escapar, então decide deixar Nen cuidar do resto. Imediatamente, ela pula no ar, saca suas adagas e acaba com o monstro com um único ataque incrivelmente estiloso, destruindo completamente a besta. Ela pousa no chão satisfeita consigo mesma, mas Gold a traz de volta à realidade, dizendo que ela acabou de destruir todas as partes úteis que poderiam ter vendido só porque quis se exibir. Nen percebe o que fez e começa a pedir desculpas a Light, enquanto os jovens aventureiros ficam ali, atordoados demais para falar enquanto processam o que acabaram de ver. 3 aventureiros derrotaram um monstro louva-a-Deus de nível 500, o que é inacreditável para eles, e começam a se perguntar quem são essas pessoas na verdade. Light diz a Nen não se preocupar com isso, pois vão matar mais monstros no caminho. Mas um dos aventureiros acaba encontrando a gema mágica que está no núcleo do monstro, o item mais importante de Saki. O humor de Nen instantaneamente melhora, pois agora podem subir de rank com a gema mágica. O líder dos jovens aventureiros caminha até Light e pergunta se eles são um grupo super famoso de aventureiros, questionando se são rank B, rank A ou rank S. Light responde calmamente que são um grupo de novos aventureiros e que são rank F agora. Isso deixa os jovens atordoados, pois até eles têm um nível mais alto que rank F. Maya imediatamente cria uma bola de água e oferece a Light e seu grupo para que possam se limpar. Light agradece pela generosidade, mas os jovens dizem que se não fosse por Light e seu grupo, eles provavelmente teriam morrido hoje nas mãos do louva-a-Deus. O líder então oferece a Light e seu grupo passarem a noite com eles, em seu acampamento, já que o sol está se pondo, e vagar pelas masmorras à noite é perigoso até para os aventureiros mais fortes. Além disso, Maya está ansiosa para conversar com Light sobre toda a magia que viu hoje. Light decide aceitar o convite e se junta a eles no acampamento, onde começam a jantar. Maya começa a fazer todo tipo de pergunta a Light. Quando Light comenta que ela parece ser uma boa maga, Maya imediatamente nega, dizendo que nem consegue lançar magia de combate de classe normal, muito menos lançar uma sem qualquer encantamento. Os outros membros do grupo ainda não estão entendendo o que é tão incrível sobre a magia que Light executou, o que irrita Maya, que explode e explica que existem 3 classes avançadas de magia. Classe de combate, como flechas de fogo, feitas para atacar um único alvo. Classe tática, como a parede de fogo que Light usou, que afeta uma área enorme de uma vez. E finalmente, a classe estratégica, que tem um impacto global e pode causar meteoros, tsunamis e terremotos, mas requer múltiplos magos talentosos de altíssima classe para operar. Ela, então, afirma que geralmente magia de classe avançada é normal para raças como elfos, dragões e homens-ferra, mas humanos não têm mana suficiente para usá-las adequadamente. Então, Light ser capaz de simplesmente usar a magia já seria um grande feito, mas ele está usando esses feitiços avançados sem qualquer encantamento, o que é uma façanha lendária. Gold e Nen concordam com Maya, dizendo que ela parece saber muito bem do assunto. O jovem líder do grupo afirma que Maya é sua irmã e que ela também é muito boa em magia. Por isso foi aceita na escola de magia do Ducado.
Esse nome é familiar para Light, que pergunta se é aquela que fica no lugar chamado Principado dos Nove, onde todas as raças são alegadamente tratadas igualmente. O garoto confirma, mas seus olhos ficam tristes quando revela que seus pais acabaram morrendo na última epidemia, por isso Maya nunca conseguiu ir para lá. Essa é a razão pela qual ele criou este grupo com seus amigos de infância, para arrecadar dinheiro suficiente e enviar Maya para a escola. Isso lembra Light de sua própria irmãzinha, e ele diz aos jovens para não se preocuparem, pois tem certeza de que logo alcançarão seu objetivo. Com isso, decidem encerrar a noite, e na manhã seguinte, retornam para fora com cargas de cristais de gema mágica de alto nível, chocando a recepcionista, enquanto os grupos restantes se perguntam quem são essas pessoas. A recepcionista alegremente aceita seus cristais e retorna com dinheiro, depois do qual eles deixam a guilda e começam a andar pelo mercado. Cada pessoa no mercado parecia reconhecê-los, pois a história de um grupo Rank F, derrotando um monstro louva-a-Deus nível 500, parece ter se espalhado como fogo de palha. Light fica feliz com a atenção que estão ganhando, mas de repente são abordados por dois sujeitos perguntando se eles são os que derrotaram o monstro. Nen imediatamente saca sua adaga, perguntando o que diabos eles querem. Os sujeitos ecoam dizendo que são amigáveis e se apresentam como Súvio e Gil. Gil fala dizendo que realmente não acredita na história, mas isso resulta na adaga de Nen em sua garganta, enquanto ela exige saber se ele está chamando Light de mentiroso. Súvio diz para ela se acalmar, pois todos estão torcendo por ele, já que Light provou que humanos não devem ser subestimados. Nesse momento, Súvio e Gil são chamados por seu grupo, então se despedem desejando boa sorte antes de partir. Light e seu grupo logo entram na fila para entrar nas masmorras mais uma vez, onde começam a ouvir as outras raças zombando das alegações de que um grupo humano derrotou um monstro louva-a-Deus nível 500. Uma vez que entram nas masmorras, começam a voar pelos céus novamente, quando notam Maya e os outros andando pelos campos verdes. Light decide parar e conversar com eles. Maya, timidamente, tira uma pomada caseira que aprendeu a fazer com sua avó e entrega a Light como presente por ajudá-los. Light aceita alegremente e percebe que deve dar algo a ela também. Ele secretamente tira uma carta mágica e a converte numa pulseira antes de dá-la a Maya. Ela aceita o presente feliz e promete guardá-lo para sempre. Mais tarde, naquela noite, quando estavam voando pelos céus, Nen pergunta por que Light deu a Maya um item tão forte em troca de uma pomada chata e inútil. Gold ri do cérebro minúsculo de Nen, dizendo que é a intenção que conta. Além disso, Light deu a ela uma pulseira mágica que pode criar pequenos milagres se o usuário desejar algo com força suficiente. Um item como esse pode ser inútil para Light, mas para Maya poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Por outro lado, Light e seu grupo voltam à guilda de aventureiros depois de alguns dias, e Nen exige que a recepcionista promova Light imediatamente para Rank S, porque ele não merece nada menos que isso. A recepcionista nervosamente diz que não é possível porque tem um sistema de ranks na guilda. Ela lembra Nen que apenas alguns dias atrás fizeram uma exceção para Light e o promoveram para Rank D diretamente depois que ele matou o louva-a-Deus. Porém, a recepcionista fica intimidada pelo assédio constante de Nen e diz que se Light conseguir realizar outro grande feito, pode ganhar mais uma promoção. Light gosta da ideia e decide ir atrás de um caçador de aventureiros cujos rumores dizem que tem como alvo apenas humanos. Ele conta a Gold e Nen sobre isso à noite e eles concordam que capturar o caçador pode conseguir uma promoção para ele. Porém, eles não têm pistas sobre por onde começar a investigação. Enquanto estão fazendo um brainstorm de ideias, Light de repente nota alguém se dirigindo a eles. Ele imediatamente coloca sua máscara enquanto seus amigos se preparam para a ação e então um portal aparece à frente. Eles esperam ansiosamente por um inimigo sair dele, mas surpreendentemente, Maya cai de lá. Light a pega e descobre que ela está machucada e exausta. Então a pulseira que lhe deu a ela de repente se parte ao meio. Light coloca Maya na cama enquanto ela continua murmurando que precisa se apressar e contar tudo a Light. Ele cura seus ferimentos primeiro e então decide olhar em suas memórias para descobrir como ela acabou assim. Ele descobre que ontem alguns aventureiros disseram ao grupo de Maya sobre o assassino que estava mirando apenas humanos. Eles aconselharam as crianças a sair da masmorra imediatamente e o líder do grupo concordou. O grupo imediatamente se dirigiu para a saída, mas mesmo quando a noite chegou, eles não estavam nem na metade do caminho.
O líder viu que todos estavam exaustos e debateu se era seguro montar acampamento. Quando viram outro grupo que havia escondido completamente seus rostos, Maya disse ao irmão que deveriam avisar essas pessoas sobre o perigo também, e ele fez o mesmo. Mal sabiam que estavam falando com os próprios assassinos, que de repente começaram a dizer uns aos outros que deveriam ter feito um trabalho melhor limpando a bagunça. As crianças nem entenderam o que queriam dizer, quando o elfo negro Ian começou a rir delas e chamá-las de burras, e o líder do grupo ainda estava confuso sobre isso. Então Kaido puxou sua espada, dizendo que eles são os assassinos de aventureiros e que o grupo de crianças seria seu alvo final do dia. As crianças finalmente perceberam que estavam enfrentando seu pior pesadelo. Mas, mesmo naquele momento, o irmão de Maya e seus amigos disseram a ela para correr para a segurança enquanto eles seguravam os assassinos racistas. Eles avançaram em Kaido, que se ofendeu com o fato de alguns moleques humanos terem a ideia de lutar contra ele. Ele imediatamente cortou o irmão de Maya primeiro e quando os outros dois garotos correram para ele, ele os derrubou sem misericórdia com um único golpe também. Maya estava aterrorizada e devastada, mas os garotos não estavam prontos para desistir ainda. Eles se levantaram e disseram para ela fugir e realizar seus sonhos. Eles avançaram em Kaido mais uma vez e ele os cortou instantaneamente. Maya só podia gritar em resposta, e Ian começou a dar uma lição em Kaido, dizendo que ele precisava dos humanos vivos para seus experimentos. Kaido respondeu que qualquer inseto que ousasse lutar contra ele seria caçado, e então disse a Ian que pelo menos deixou um vivo. Ian decidiu perdoá-lo desta vez porque magas humanas eram raras. Ele decidiu levar Maya embora, mas Kaido queria se divertir com ela antes disso. Ian disse para ele fazer o que quisesse e foi embora. Maya estava aterrorizada. Kaido disse a ela que deveria estar feliz porque uma lenda futura como ele estava disposta a usar uma humana imunda como ela. Maya não conseguia pronunciar uma única palavra, mas então seu irmão se levantou, dizendo para ela fugir. Ian ficou impressionado com sua tenacidade e disse a Kaido que realmente queria preservar o garoto para seus experimentos. Porém, seu irmão de Maya sabia que realmente não havia chances de sobreviver aos ferimentos que sofreu, e por isso não pensou duas vezes antes de arriscar sua vida para salvar sua irmã. Ele disse a Maya para fugir e viver uma vida longa, e em desespero, ela obedeceu. Ian disse a Kaido para capturá-la e ele ficou irritado porque não queria receber ordens de ninguém. Ele decidiu derrubar o garoto primeiro, que de repente começou a repetir o que Gold tinha dito antes. Ele murmurou que batalhas eram todas sobre criatividade e habilidade, e ele tinha a chance de mostrar sua habilidade agora. Kaido apenas o observou murmurar e nem achava que ele valia a pena prestar atenção, quando de repente o garoto jogou sua espada no rosto dele, pegando-o desprevenido. Kaido conseguiu desviar da espada de alguma forma, mas isso foi apenas a preparação para o garoto balançar seu escudo nele e derrubá-lo no chão. Kaido ficou enfurecido, pois um humano destruiu seu orgulho e imediatamente enviou um espigão feito de luz branca através do peito do garoto. Ele começou a andar em direção a ele para acabar com tudo, mas felizmente Ian interveio e disse para ele capturar a garota fugitiva primeiro, antes que ela alertasse alguém. O irritado Kaido decidiu ouvir suas palavras de razão e perseguiu Maya, rapidamente bloqueando sua rota de escape com as lâminas de luz. Ele disse a ela que ela precisava aprender a se comportar adequadamente na frente do portador da espada lendária dos elfos e então criou múltiplas lâminas de luz. Usando-as como escada para descer ao chão, Maya decidiu revidar porque não queria desperdiçar a chance pela qual seu irmão e amigos sacrificaram suas vidas. Ela atirou pedaços de gelo em Kaido, que facilmente se defendeu. Porém, ele ficou irritado quando Maya tentou fugir e cortou sua perna, garantindo que ela não pudesse escapar. Ele disse a ela que agora ela teria a grande oportunidade de agradar um futuro herói como ele. Maya zombou dele, dizendo que ele era apenas um valentão que gostava de machucar aqueles mais fracos que ele, e que se ela já tinha conhecido uma pessoa digna de ser chamada de herói, era Light. Suas palavras acertaram Kaido bem onde doía mais, porque ele tinha sido chamado de valentão a vida inteira por outros elfos. Ele surtou quando Maya o chamou de perdedor sem espinha, e enviou suas lâminas de luz para matá-la. Maya desejou desesperadamente por uma forma de escapar e chegar a Light, porque ele era o único que podia ajudá-la, e sua pulseira transformou seu desejo em realidade, teletransportando-a para o quarto dele. Agora que Light aprendeu toda a história dela, ele diz a Nen e Gold que precisam partir imediatamente.
De volta à masmorra, Kaido alcança Ian, que está curando o irmão de Maya que ainda está vivo. Assim que Ian vê Kaido, pergunta sobre Maya e ele responde que pensou que ela tivesse se teletransportado para lá para salvar seu irmão. Ian perde a calma com isso e pergunta a Kaido como um ex-membro dos poderosos Cavaleiros Brancos pôde perder para uma mera garota humana. Kaido fica bravo e diz que não sabia que a garota teria um item de teletransporte. Ouvir isso imediatamente faz Ian entrar em pânico. Ele percebe que se Maya chegar à guilda e contar tudo, o país élfico descobrirá rapidamente e enviará os Cavaleiros Brancos para prendê-los e recuperar a espada lendária que Kaido roubou. Kaido perde a cabeça ao ouvir isso, pois sabe quão poderosos são os Cavaleiros Brancos e que o capitão deles está acima do nível 3000. Ele começa a bater o pé de frustração, mas Ian diz que ainda não é tarde demais, porque se ele completar sua pesquisa, Kaido poderá quebrar seu limite de nível e se tornar mais forte que o capitão. Kaido fica esperançoso, enquanto Ian diz que precisam encontrar um lugar seguro para começar a pesquisa. Nesse momento, Light chega dizendo que eles não vão a lugar nenhum. Os elfos o reconhecem e se perguntam como ele apareceu atrás deles tão furtivamente. Mas Light não presta atenção neles ainda. Ele primeiro coloca os dois garotos para descansar, e então Gold traz o líder ferido para ele, dizendo que seus ferimentos foram mal curados. Os elfos ficam chocados ao ver que o garoto foi levado debaixo de seus narizes sem que notassem. Light o cura rapidamente e diz que nenhum dos garotos merecia isso. Eles viviam uma vida honesta e só queriam juntar dinheiro suficiente para enviar Maya para a Academia de Magia, mas agora é tarde demais. Ele acha que poderiam ter sido amigos se as coisas fossem normais, e está furioso por ter perdido isso por causa dos elfos. Ele jura que vai puni-los. Ian tenta controlar a situação dizendo que não são criminosos e que curou o garoto depois de encontrá-lo gravemente ferido. No entanto, Light revela que Maya o procurou e que ele sabe tudo sobre eles. Os dois elfos entram em pânico, mas então Light assegura que ainda não contou nada para a guilda. Kaido de repente ri ao ouvir isso, e diz que é o dia de sorte dele, porque agora ele só precisa acabar com Light e ninguém vai saber o que aconteceu. Light fica furioso e declara que não vai deixar a guilda capturá-los, porque eles são sua presa. Ele solta sua intenção assassina e diz aos elfos que vai despedaçá-los com as próprias mãos. Então ele diz a Nen e Gold que fiquem de fora, e eles obedecem. Light caminha em direção aos elfos e Kaido fica irritado com sua confiança. Ele pula nele e balança sua espada com toda a força, mas Light bloqueia sem esforço com seu cajado. Kaido fica chocado, mas continua atacando Light, que não tem problema em bloquear seus ataques. Enquanto Ian não consegue acreditar nisso, Gold e Nen acham que Kaido é um fraco que nem consegue controlar sua raiva numa luta. Light também se cansa de sua raiva patética e apara seu novo ataque, fazendo ele perder o equilíbrio. Então ele o atinge bem no peito, expulsando todo o ar dos pulmões com o golpe poderoso. Ele zomba do elfo, dizendo que esperava algo melhor dele, e isso frustra Kaido ao extremo. Ele se levanta e libera todo o poder de sua espada lendária, enviando lâminas de luz para Light. Light facilmente desvia da primeira lâmina, mas um cristal de gelo aparece no lugar onde ela atinge o chão. Light fica surpreso e descobre que as lâminas disparadas por Kaido são encantadas com diferentes elementos. Ele começa a correr para desviar e percebe que não são tão fortes como para causar dano a ele, mesmo que fique parado. De repente, Kaido aparece atrás dele no ar e o atinge com toda a força, mas Light não tem problema em bloquear seu golpe. Ian está incrédulo, porque nenhum humano deveria ser capaz de enfrentar um elfo nível 1500 como Kaido, mas Light está claramente o dominando. Kaido também fica frustrado e acusa Light de ser um espadachim enganando as pessoas vestindo roupas de mago. Ele começa a fazer um escândalo e o chama de trapaceiro, mas Light responde que ele é realmente um mago. Kaido não acredita, então Light simplesmente cria centenas de espadas de gelo no céu, sem qualquer encantamento. Kaido fica intimidado e, em seu desespero, envia espadas mágicas para atacar Light, que contra-ataca precisamente usando os pingentes de gelo. Ian não consegue acreditar em seus olhos, pois ele faz algo que nem os magos elfos mais poderosos conseguem realizar. Kaido começa a gritar que Light deve estar trapaceando, porque ele não pode vencer a espada sagrada Grandioso, que foi dada a um velho maestro pelos próprios céus. Light fica surpreso ao ouvir isso e pergunta a Kaido como ele sabe. O elfo arrogante apenas ri e diz que sabe porque tem o sangue de um maestro, e as pessoas o chamam de submaestro. Ouvindo isso, Light imediatamente muda seus planos, pois esta é a primeira vez em muito tempo que ele consegue qualquer informação sobre o maestro. Ele diz a Gold e Neide mudou de ideia,
Em vez de matá-los ali, quer capturá-los e levá-los de volta ao abismo, onde vai usar todas as medidas para extrair cada pingo de informação deles. Ian ainda não entende o quão superado está e simplesmente zomba de Light, dizendo que ele não entende que uma espada como a dele é concedida diretamente a um herói pelos céus. Ele começa a falar um monte de asneiras racistas, dizendo a Light que até seus genes são diferentes e que ele é superior. Light não se importa e se vira para Gold e Nen, dizendo que vai lidar com Kaido enquanto eles devem lidar com Ian e capturá-lo vivo. Ian, no entanto, parece confiante, dizendo que é apenas um cientista e não um mago de batalha, mas que se eles acham que podem derrubá-lo facilmente, estão enganados. Com um estalar de dedos, as duas figuras encapuzadas atrás dele emergem da escuridão e tomam a forma de monstros grotescos distorcidos, feitos de múltiplas partes corporais de diferentes criaturas. Ian explica animadamente que criou sua própria quimera de humanos, orcs e trolls. Ele explica que com essa técnica, até criaturas com um limite de nível de 200 podem se tornar tão fortes quanto monstros nível 500. Light vislumbra o rosto de uma das monstruosidades e imediatamente reconhece o rapaz que o parabenizou naquela manhã. Isso o entristece, mas não há nada que possa fazer. Então ele diz a Gold e Nen que acabem logo com o sofrimento deles e garantam que Ian não escape. Ian simplesmente ri e ordena que os monstros ataquem, mas Gold e Nen usam um único corte para derrubar os monstros. Ian sorri dizendo que seus monstros não são tão facilmente eliminados. E assim como ele disse, os monstros se levantam novamente, prontos para o segundo round. Kaido decide partir para a ofensiva também e usa sua espada mágica para atirar lâminas de luz em Light, que facilmente as desvia. Do outro lado, o monstro híbrido ataca Nen, que pula para trás cortando seus braços e implorando para ele cair logo. Gold ri dela, perguntando onde está sua confiança habitual. O outro monstro ataca Gold, que bloqueia com seu escudo, mas é empurrado para trás. Ian ri como um maníaco, dizendo para eles se renderem e prometer pegar leve nos experimentos. Nen sente um arrepio e pergunta a Gold se podem terminar a batalha logo. Gold concorda, então decidem lançar seus últimos ataques. As adagas de Nen começam a brilhar num tom roxo sinistro, enquanto a espada de Gold irradia uma luz branca. Quando se preparam para atacar, Ian ainda está tranquilo, dizendo que seus híbridos têm regeneração incrível. Mas sua risada logo fica presa na garganta ao perceber que seus monstros não estão regenerando e estão simplesmente sendo queimados até as cinzas. Ele não consegue acreditar e corre para ver o que está errado, mas Nen rapidamente lida com Ian. Do outro lado, Light está usando sua magia de gelo para dominar completamente Kaido, que tropeça e cai. Light caminha até ele, perguntando por que está se acovardando depois de iniciar a luta. Essa provocação lembra Kaido do irmão de Maya, que ousou enfrentá-lo e até socou seu rosto. Isso traz todo o ódio de volta, e ele afirma que humanos estão abaixo dele. Ele se levanta e libera o verdadeiro poder da espada lendária Grandios, que se estende pelo céu. Light percebe que a espada age mais como um chicote do que como uma lâmina. Nen e Gold observam à distância, admitindo que é uma técnica interessante, mas sabem que não chega nem perto do poder de Light. Kaido continua frustrado, gritando para Light parar de ser um covarde. Light ri, dizendo que Kaido está superestimando seus poderes, e decide voltar ao chão, de braços abertos, desafiando Kaido a acertá-lo. Enfurecido, Kaido usa toda a sua força para balançar a espada e acerta Light em cheio no ombro. Mas, para sua surpresa, Light fica ali sem nenhum arranhão, sorrindo e perguntando se aquele era o limite de seus poderes. Isso provoca um curto-circuito no cérebro de Kaido, que começa a atacar selvagemmente, incapaz de acreditar que poderia ser superado enquanto possui a espada lendária. Light encerra a farsa, despedaça o encantamento da espada e dá um gancho no rosto de Kaido, derrubando-o. Ele fica em cima dele com um olhar de nojo, afirmando que vai tirar o máximo de informação dele até que peça pela morte. Kaido percebe que está acabado e muda de atitude, curvando-se e implorando por misericórdia, dizendo que já foi o próximo na linha para se tornar o capitão dos Cavaleiros Brancos. Light olha com desprezo, perguntando como ele ousa se chamar de herói quando se dobra tão facilmente. Ele diz que os verdadeiros heróis são os amigos de Maya. Light remove sua máscara e diz a Kaido que se ele conseguir arranhá-lo, o deixará ir. Kaido tenta fugir, mas Light usa seu raio solar para explodir uma de suas pernas.
Com isso, ambos os elfos são amarrados. Light usa a magia de teletransporte para levar todos, incluindo os corpos dos amigos de Maya, para o abismo. Quando os elfos abrem os olhos, veem uma enorme sala do trono e ficam confusos. Light diz que estão no nível mais baixo da masmorra Dulgas. Ian é incapaz de acreditar que alguém pode viver ali, mas nem o cala com um chute. As 4 servas fiéis de Light chegam. Light explica que esses dois estavam usando humanos para experimentos. A atmosfera muda e calafrios descem pelas costas dos elfos ao perceberem o quão superados estão apenas pela aura perigosa das 4 mulheres. May pergunta se Light quer que eles sofram a pior dor imaginável. Light diz que devem ser mantidos vivos até que ele extraia todas as informações. Depois, ele matará pessoalmente. Quando Maya acorda, encontra Light ao seu lado na pousada. Ela está confusa e em choque. Light conta uma mentira, dizendo que a encontrou inconsciente na masmorra e a salvou. Ela olha ao redor e vê apenas seu irmão dormindo. Light diz que está num sono de cura profunda. O momento fica triste quando ele menciona que não conseguiu salvar os amigos dela, entregando-lhe alguns fios de cabelo que recuperou. Ela chora, mas encontra consolo no fato de que ainda tem o irmão. Na manhã seguinte, a recepcionista promove Light para rank C. Light fica confuso, pois mentiu dizendo que os elfos fugiram, mas a recepcionista diz que a informação sobre eles já é digna de uma promoção. Logo depois, eles encontram Maya e seu irmão, que decidem deixar de ser aventureiros e voltar para sua cidade natal, pois Maya não consegue lidar com o trauma. Light deseja boa sorte. Em seguida, ele diz a Gold e Nen para segurarem as pontas, enquanto se teletransporta para o abismo. Ele é recebido por May e Ellie, que oferecem chá e as notas do interrogatório. Ellie afirma que submaestro não é uma pessoa única, mas qualquer um relacionado ao maestro que consegue ganhar nível muito facilmente. May diz que cada membro dos Cavaleiros Brancos é um submaestro e que Kaido não era especial. Revela também que se um novo maestro não for encontrado, o mundo será destruído. Isso confunde Light, mas entende que o próximo passo é capturar os Cavaleiros Brancos. Ele pergunta sobre Kaido e Yan, e Ellie mostra que estão sendo torturados. Light usa uma carta de feitiço especial para matá-los. Então, ele pergunta se estão prontos para a próxima parte: capturar a Cavaleira Branca, Sasha, a elfa que o traiu anos atrás. Enquanto isso, Sasha está num encontro com seu noivo, Mikhail, o vice-capitão dos Cavaleiros Brancos. Os dois se unem através de seu racismo contra humanos. Depois do encontro, Sasha vai para casa, gabando-se para sua empregada. De repente, sua carruagem para porque um escravo humano caiu na frente. Quando Sasha zomba, ela nota Light num beco. Seus olhos se abrem e ela sai da carruagem, determinada a provar que não era ele. Ela chega a um beco sem fim e encontra um bilhete na parede. Esperando na torre, com a assinatura de Light. Sasha surta e cai no chão horrorizada, murmurando que Light vai arruinar sua vida perfeita. Light e Ellie observam à distância, prontos para a vingança. No campo de treinamento dos Cavaleiros Brancos, um par de gêmeas pratica arremesso de flechas num humano, enquanto um elfino pervertido chamado Char se diverte com sua escrava. Char zomba de Kaido e revela que os superiores querem que eles limpem a bagunça dele. Must diz que é dever deles assumir a responsabilidade. Must começa a dar uma palestra sobre o nobre dever dos elfos de dar uma morte misericordiosa aos humanos. De repente, o capitão ordena que parem e sua intenção assassina é tão poderosa que pássaros caem dário. O capitão diz a Char que se livre do homem amarrado. Char explode o corpo do homem. O capitão avisa Char a baixar seus casos com humanos para não poluir o raro sangue de maestro, já que os Cavaleiros Brancos são todos submaestros. Char diz que humanos são apenas um hobby e que gosta de apunhalá-las pelas costas no final. O capitão se afasta, declarando que ninguém deve manchar o nome de sua rainha. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Até a próxima, fui!